Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer um kit de proteção energética para nós levarmos nas nossas viagens. Tá? Então é uma coisa muito importante, muito interessante e que muitas pessoas estão começando a perceber que a energia dos ambientes onde as pessoas se hospedam muitas vezes são energias conflitantes, às vezes tem energias que ficam escondidas nos ambientes, então a gente precisa estar com uma proteção a mais para que a viagem seja boa, né? Para que você não se sinta oprimido energeticamente num local onde a energia pode não estar muito boa. Então eu selecionei alguns itens, tá? Que podem compor um kit de proteção energética para que você possa levar na sua viagem, independente do local que você vá. Às vezes você pode se hospedar na casa de um parente, às vezes você pode se hospedar na casa de um amigo, ou passar um fim de semana na casa de alguém, ou no campo, né? Não importa. Esse kit de proteção energética é um kit básico, tá? Eu vou passar um kit básico na aula de hoje. Mais para frente a gente vai aprofundando mais o tema e com outras sugestões também. Esse kit básico, eu percebi, foi um kit que eu criei para mim, né? Eu comecei a perceber que dependendo do lugar que eu ia, às vezes eu me sentia bem, às vezes eu não me sentia bem. E no começo eu não entendia muito bem o que era tudo aquilo, né? Eu percebia que às vezes eu ia num lugar que era lindo, só que dava aquela sensação de peso, aquela sensação de angústia, uma coisa esquisita, sabe? E aí, dentro de todos esses assuntos que ao longo dos anos eu fui estudando, eu fui percebendo que os lugares, né, conforme a gente vai viajando, vai conhecendo lugares diferentes, a gente vai percebendo que cada lugar tem uma energia própria, tá? Isso é comum, né? Cada lugar que a gente vai, ele tem uma egrégora própria dele. Porém, existem também energias que ficam agregadas a esses locais provenientes das pessoas que passaram por ali, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você vá fazer uma viagem e se hospede num hotel fazenda, por exemplo, tá? Um hotel fazenda, geralmente ele é um lugar assim no meio da natureza, né, com os elementos da natureza. Então tudo indica que vai ser um lugar maravilhoso, né? A princípio, sim. Porém, a hospedagem, né, o chalé ou o quarto onde você vai se hospedar, muitas vezes ele tem uma energia carregada pelos antigos hóspedes, por pessoas que passaram por ali para fazer talvez uma análise, né, para ver se escolhe esse quarto ou não, e aí ficou alguma energia lá. Então a gente sabe que essa história de energia é uma coisa muito complexa, tá? Não é porque a gente não está vendo que as coisas não existem, tá? Então a gente sabe que as energias estão circulando pelos ambientes, nós sabemos que elas entram e saem, nós sabemos que elas entram e se alojam, né? Nós sabemos também que às vezes tem energias no ambiente que estão lá e quando a gente fica lá e vai embora, elas nos acompanham, tá? Então, tudo isso são fatos concretos, são fatos reais e para isso a gente resolveu trazer para vocês esse kit de proteção energética, principalmente para viagens, tá? E que eu montei perante as minhas próprias necessidades, tá? Então eu vi que funciona, tá? Existem outros materiais, mas eu vou fazer um kit básico para vocês num primeiro momento, que foi o primeiro kit que eu montei e que eu levo comigo sempre que eu
preciso e traz realmente um resultado muito bom. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu queria esclarecer para vocês o seguinte: todos os lugares em que existe o trânsito de muitas pessoas, a energia desses locais é extremamente adversa, tá? Então, por exemplo, qualquer hotel, qualquer chalé, qualquer lugar que você viaje e que você vá se hospedar, tá? Mesmo na cidade ou fora da cidade, ou no campo, na praia, na montanha, sei lá onde, todo lugar que tem muito trânsito de pessoas ali se hospedando vai ter energia conflitante, vai ter energia que não é da luz, que está circulando por ali, vai ter energia que acompanharam as pessoas e de repente acabaram ficando por ali e as pessoas foram embora e a energia ficou, né? Tem energia que a gente leva, né? Porque a gente também pode estar levando algum tipo de energia acoplado na nossa aura e a gente não sabe, né? Então a gente não vai só olhar, o outro tem energia ruim. Não, a gente também pode ter uma energia ruim, uma energia menos harmoniosa em algum momento. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, né? E esse kit de proteção energética, ele nos auxilia a estarmos mais atentos com relação a isso, olharmos para a nossa energia, cuidar dela para a gente não gerar nada que não seja harmonioso e também não carregar energia dos outros que não nos pertencem, tá? Então, o que eu observei? Eu observei que nos quartos das hospedagens, mesmo que esteja limpinho, assim, fisicamente, né? Porque todo quarto de hospedagem é sempre muito bonito, né? Bonito, limpo, cheiroso e tudo mais. Mas isso não quer dizer que não tenha energias ali, tá? Então, por exemplo, o que eu percebi? Eu não sou médium, tá? Então é uma percepção comum de qualquer pessoa. Então isso vocês também têm essa sensibilidade, porque todos têm essa percepção. Então uma pessoa que é médium, ela vai ter uma percepção um pouco a mais. Mas a gente que não é médium também tem aquela percepção energética, a gente tem aquele sexto sentido de saber quando tem uma coisa que é boa, positiva e quando não é, tá? Então isso está ao alcance de todo mundo. Então o que eu percebia? Às vezes eu percebia que eu entrava num local e sentia assim uma vontade de sair, tá? Então mal entrava ali no local, limpo, bonito, né, agradável, mas eu tinha vontade de sair. E depois eu comecei a constatar que tinha lugares que eu tinha essa sensação e tinha lugares que não. Então o que isso me indicou? Depois de conversar com algumas pessoas que são médiums, né, e que puderam me orientar de uma forma mais assim, objetiva. O que eu percebi ali? Os locais que a gente vai, que a gente tem aquela sensação meia esquisita, tá? É bem esse o termo, é uma sensação esquisita, a gente não sabe dizer o que é. É porque tem energia de seres que não são da luz ou seres desencarnados que estão ali. Então a gente não tem vontade de ficar. A gente sente um certo incômodo. Por quê? Porque nós temos os nossos anjos guardiães que nos passam por impressão física uma sensação de que algo está errado ali, algo está estranho ali, entende? Então é dessa forma. Então a gente começa a perceber. Outra coisa também, quando a gente vai no local e se hospeda, é muito difícil a gente dormir bem na primeira noite, ou tem gente que fica lá vários dias e não dorme bem. Por quê? Porque quando a gente vai dormir, a gente sai do corpo físico e obviamente a gente acaba percebendo um monte de coisa que está ali, né, no ambiente. Eu mesma já tive essas impressões, né, e aí, obviamente, antes de eu ter feito o kit de proteção, a solução era orar, né, nós fazíamos o Pai Nosso, né, mentalmente mesmo, e aquilo ia se dissipando. Mas para a gente poder ter uma proteção mais efetiva, tá? Até para poder aproveitar melhor o momento, né, da viagem, nós podemos levar de casa alguns materiais que é o que eu chamo de kit de proteção energética. Então você vai montar o seu kit. Então, em primeiro lugar, eu vou dar sugestões, tá, gente? Então, se vocês conseguirem colocar tudo isso no kit, ótimo.
Se vocês não conseguirem, pelo menos uns 2 itens que vocês levarem, vocês já vão estar bem protegidos. Bom, o primeiro item que eu gosto muito de levar, tá? Inclusive eu já compro e deixo na minha bolsa, é um floral de proteção, é um floral composto, chama Floral de Proteção do Sistema de Saint-Germain, tá? Então você pode entrar no site de Saint-Germain ou em qualquer farmácia, você compra o vidro concentrado floral de proteção. Esse floral de proteção, gente, ele é incrível. Ele tem várias essências, tá? Todas elas voltadas para a proteção energética e para o desacoplamento de energias que ficam grudadas na nossa aura quando nós entramos no ambiente e essas coisas estão ali, tá? Então, quando a gente entra no ambiente e tem esse tipo de energia, elas começam a grudar no nosso sistema de energia. E esse floral, pela frequência elevadíssima que ele tem, esses seres não conseguem ficar acoplados na nossa aura. Então esse é o primeiro item que eu levo, independente do lugar que eu vou, né? E se eu tenho que ir num lugar que eu sei que já é meio estranho, eu já tomo antes e já vou com o meu campo energético já numa frequência que isso não vai ficar acoplado na minha energia, tá? Então esse floralzinho é o primeiro item que eu costumo levar. O segundo item que eu costumo colocar nesse kit de proteção é uma pomada de oxalis. Essa pomada de oxalis, na verdade, ela é a pomada do trevo. Esse trevinho de jardim que a gente tem aí no jardim, nasce assim que nem mato. Esse trevo, ele tem uma propriedade, ele tem o ácido oxálico, que ele tem uma propriedade de fechar o nosso plexo umbilical, né? Nosso umbigo. E quando ele fecha o nosso umbigo, ele cria uma malha energética em volta do nosso umbigo, nós não perdemos energia, porque os seres que ficam perambulando por aí, eles acoplam em vários pontos da nossa aura, tá? Porém, o principal ponto de perda energética é pelo umbigo. Então, quando a gente vai em lugares assim, é muito interessante passar a pomadinha de oxalis no umbigo, tá? Em qualquer farmácia de homeopatia, de manipulação, faz essa pomadinha. Se você não quiser levar a pomada e quiser fazer uma proteção para o seu umbigo, você pode levar um rolo de esparadrapo. Funciona também protegendo e selando o seu umbigo, tá? Então aí fica a critério, né? Eu tenho os dois, então tem hora que eu uso um, tem hora que eu uso outro, eu faço uso dessas duas formas, dependendo do local. Então, o esparadrapo, você coloca um esparadrapo no seu umbigo, pronto, fechou o umbigo e tá tudo certo. Só lembrar, tá, gente, que o umbigo não pode ficar fechado à noite. Então, mesmo que vocês façam todos essas dicas, né, essas sugestões, vocês não podem dormir com o umbigo tampado, tá bom? Não é aconselhável, certo? Então, um outro item que eu levo também, um saquinho com um pouco de sal grosso. E por que a gente leva isso? Porque às vezes a gente pode estar ali no local e ter uma perda energética, ou a gente quer se sentir mais purificado energeticamente, limpar nossa aura. Então você pode usar o sal grosso para tomar um banho, tá? Então aí você coloca a água lá do chuveiro, um pouco antes, deixa dissolver um pouquinho esse sal grosso, joga do pescoço para baixo, tá tudo certo, tá? Lembrando que o sal grosso é indicado para fazer uso do banho no máximo 2 vezes por semana, tá? Mas se você vai passar vários dias na hospedagem, você pode alternar o sal grosso com o anil, tá? Ou um dia um dia o outro, tá? Não os dois no mesmo dia, porque não tem necessidade e você vai sobrepor energias ali que não tem necessidade de tomar os dois juntos. Ou você toma um ou você toma o outro, tá? Uma outra coisa que eu levo também nesse kit de proteção energética é uma pedrinha de anil. Então, o anil, ele vende, é aquele anil de roupa, ele vende em 2 maneiras. Ele vende a pedrinha ou ele vende em líquido, tá?
Então, se você tiver intenção de tomar banho com anil, você pode levar o líquido, né? Leva lá um frasquinho e na hora do seu banho, você pode colocar lá umas gotinhas numa caneca, numa jarra que você levar, completa com a água do chuveiro, joga do pescoço para baixo. Esse banho de anil pode tomar todo dia, tá? Então talvez seja até mais interessante você levar o anil para tomar o banho todos os dias, que também vai te dar uma proteção muito boa, tá? Muito boa mesmo. A pedrinha do anil, nesse caso que eu estou falando, é também, caso você queira, colocar ela debaixo do travesseiro, tá? Lá da hospedagem que você estiver. Só que aí você vai ter que colocar dentro de um saquinho, tá? Um saquinho de pano duplo, não pode ser plástico, tem que ser um saquinho de pano, porque essa pedrinha ela vai esfarelar, tá? E talvez saia um pouco de pó ali no lugar que você colocar. Mas seria uma sugestão para que você não tenha a influência do travesseiro que está ali na hospedagem, porque eu não sei se vocês sabem, o travesseiro, ele é como se fosse assim, ele é um armazenador de energia de todas as pessoas que usaram aquele objeto, tá? A nível mental, entendeu? Então, gente, travesseiro de hospedagem é um horror a gente usar. Por isso que eu vejo muita gente levando o próprio travesseiro, né? Antes de eu ter contato com esses conhecimentos, eu usava, né, o travesseiro que está lá. E realmente eu não tinha noites muito boas, não, né? Depois que eu fui saber o que acontecia ali. Então, quando eu não posso levar o meu travesseiro, né, que às vezes não comporta eu levar o meu travesseiro, eu levo a pedrinha de anil e coloco por baixo, tá? Mesmo colocando embaixo, ela já, pela frequência cromática que tem a cor anil, ela já começa a irradiar aquela frequência que vai espantar esse tipo de energia conflitante, tá? Então, o travesseiro é uma coisa bem complicada, bem complexa, tá bom? Bom, a gente não pode limpar lá o quarto da hospedagem como nós limpamos a nossa casa, certo? Então, o que a gente faz? A gente leva esse kit de proteção para a gente usar em nós, para a gente usar na nossa energia e estar mais protegido com relação a essas energias que podem estar no ambiente, nos ambientes, tá? Então, gente, nesse primeiro momento, eu acredito que esse kit já vai trazer grandes benefícios para vocês. Vocês podem montar ele numa caixinha, numa bolsinha, onde vocês acharem mais confortável, e sempre que vocês forem viajar, põe na mala, assim como vocês fazem com a nécessaire, né? Cada um tem uma nécessaire que leva seus pertences pessoais, de higiene e tudo mais. Faz uma nécessaire para proteção energética. É muito interessante, é muito bom e funciona, tá? Eu realmente uso o que está aqui e sinto que realmente a gente não sente mais a influência daquelas energias que são muito variadas, muito diferentes, tá? A gente não consegue identificar. Isso é por conta da frequência de pessoas que circulam por esses locais, tá? Às vezes, gente, não é que a energia é ruim, não é que é ruim, mas é diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? São pessoas de diversas localidades, são pessoas de diferentes culturas, pessoas com diferentes formas de pensamento, então isso acaba desestruturando um pouco a nossa energia, tá? Mas isso é muito interessante, muito útil e acredito que vai fazer muito bem para cada um de vocês, tá? Então, agradeço mais uma vez a sintonia de vocês. Se você já é inscrito no meu canal, minha gratidão. Se você ainda não é, eu aproveito para te fazer o convite. Se esses assuntos estão te agradando, se estão sendo úteis para você, eu convido você a se inscrever no canal. E se você souber de alguém que esteja necessitando dessas informações, eu convido você a compartilhar essa videoaula para que mais pessoas possam ser beneficiadas com essas informações. Gratidão pela sintonia e até a nossa próxima aula.